Meus queridos irmãos, saudamos com a paz do Senhor Jesus, uma noite de vitória, uma noite de bênção, uma noite de paz. Nessa noite o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Eu quero agradecer a Deus, você que nos acompanha, e nos segue, pelas redes sociais. Isso é muito bom. Desde já quero agradecer a Deus pela sua vida. Você também pode estar se inscrevendo no YouTube, Tem lá o canal lá, tem outras mensagens da parte do Senhor para nos edificar espiritualmente. E eu peço aos nossos queridos irmãos que se inscrevam lá, nos acompanhem lá, divulgue em nome de Jesus essa mensagem, Você pode também se inscrever no Instagram, também, Instagram, e visita o nosso YouTube, se inscreve lá. Eu vou agradecer muito em nome de Jesus. Tem outras mensagens da parte do Senhor e para o seu coração. Pois bem, nessa noite eu quero agradecer você que é um pastor, você que é uma pastora, uma missionária, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é apaixonado pela obra do Senhor. Você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor. Nessa noite o Senhor tem uma palavra muito maravilhosa. Eu vou ser bem breve, não vou ser muito extenso para os nossos nobres, E para a sua casa, Deus vai falar de uma forma tremenda. Quem sabe você está no centro de recuperação, você está, quem sabe, passando por uma prova, por uma luta. Quem sabe você esteja numa situação muito melindrosa, muito delicada. Mas Jesus, Ele resolve todos os problemas. Jesus pode mudar o seu cenário, a sua história, só depende de nós, Então, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada em nome do Senhor. Sem perda de tempo, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu ministério, pelo seu projeto. Quem sabe você está aniversariando. Quem sabe você vai aniversariar por esses dias. Eu quero apresentá-lo também. Quem sabe você que está aí no hospital. Quem sabe você chegou agora do seu trabalho ou está indo, está viajando. Deus possa te guardar e te livrar de todos os acidentes ou incidentes em nome do Senhor. Orando ao Senhor Jesus. Amado Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, como ministro do Senhor, eu abençoo, Senhor, cada pessoa que estão neste momento, Senhor, que está ali, Senhor, no hospital, que está em casa, que chegou do seu trabalho, que estão ali no centro de recuperação, acompanhando. Quem sabe você esteja ali na cadeia pública, quem sabe você esteja na calçada, deitado, não sei, mas, portanto, Senhor, dá vitória, Senhor, dá graça, salva, liberta nesta noite, Senhor. E também, Senhor, somos gratos pelo pão de cada dia, pela vida desse jovem, dessa criança, desse pré-adolescente, pelo seu lar, pela sua empresa, pelos seus negócios, pelo seu trabalho. Meu Senhor, receba a nossa oração como holocausto vivo, suave e agradável, para a glória do teu nome. Amém. Pois bem, queridos irmãos, sem perca de tempo, você que gosta, você que é estudioso da palavra de Deus, você que gosta de estar sempre interagido, você é entendido dos escritos, abrimos a nossa Bíblia no livro de Mateus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1, está registrado assim nas Escrituras Sagradas. E então foi conduzido Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia. E chegando-se a este, o tentador, e disse: Se tu és filho de Deus,
manda que esta pedra se torne em pão. E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos irmãos, nobre povo eleito da parte do Senhor, nós observamos, nós analisamos, nós entendemos, entende nós que aqui nós vemos que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo adversário. O que é que nos dá a entender e que nos traz a nossa reflexão, a refletir e analisar? Nos dias de hoje, nós que somos servos do Senhor, você que é escolhida, você que é escolhido por Senhor Deus e pelo Senhor, nós somos tentados não 24 horas, 78 horas, muito mais e além que nós possamos pensar e imaginar. Mas entendemos uma coisa: todo aquele que tem a marca da promessa, todo aquele que tem o chamado de Deus, você tem no seu rosto destampado o brilho do Espírito Santo. Você já carrega a marca da promessa. Então, portanto, nós não possamos igualar, nós possamos revidar quando muitas vezes o adversário procura tentar te afrontar. Então, o que é que o Senhor nessa noite ele nos alerta, nos adverte? Nós devemos permanecer na posição de servo. Porque nós não podemos, queridos irmãos, dar o nosso direito para o nosso adversário. Nós temos que ficar na disposição do Senhor e confiar no Senhor. E o que se vê nos dias de hoje, as pessoas, eles batem de frente com o inimigo. Então não podemos fazer isso. Nós possamos dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, salva, liberta, nos ajuda nessa batalha, nessa dificuldade. Porque Jesus foi um grande exemplo como ser humano. Porque, na verdade, irmãos, nós como seres humanos somos falhos mesmo, mas nós temos a graça do Senhor. Nós conhecemos a palavra do Senhor. E quando você vê que pessoas dizem que conhecem a palavra do Senhor, e automaticamente essa pessoa ela confronta com o inimigo, automaticamente você perde a sua razão. Porque você vê que Jesus, de momento algum, ele nunca confrontou com o inimigo. O Senhor sempre mostrava como e deveria fazer. Aqui, quando o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para o deserto, o inimigo tentou várias maneiras a respeito do seu Senhor, o seu Criador. Então, queridos irmãos, eu pego isso como base, como experiência, como um grande e excelentíssimo exemplo da parte do Senhor, que nós possamos ficar na posição. O Senhor sempre, contra o inimigo, confrontava, afrontava o Senhor Jesus. O Senhor sempre mostrava cautelosamente, com aquela simplicidade, com aquela humildade, as palavras de vida. Então o inimigo disse: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se fosse olhar pela ótica espiritual, o Senhor poderia fazer algo muito além que eu e você nunca imaginaria, porque Ele tem todo o poder. Ele é o poder, Jesus. Mas Jesus, de maneira alguma, de tempo algum, nunca demonstrou isso para o adversário. E o adversário muitas vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, afronta você para que você entregue até os pontos. E automaticamente não será viável, não será bom. Porque uma vez que quando você
entrega o seu ponto fraco para o inimigo ele faz de você de gato, sapato, sem dó e sem piedade. Então, quando nós vemos que quando Jesus ele foi tentado automaticamente, ele teve aquele equilíbrio, ele teve aquela cautela, sem confrontar, sabendo que foi confrontado, né? Quero agradecer a Deus, né? Lá do estado da Paraíba, Patrícia de Albuquerque, minha cunhada, Deus abençoe, em nome de Jesus. Está assistindo também Vanderlei Martins, meu amigo, pastor Vanderlei, Deus abençoe, seja bem-vindo. Compartilha aí, né, o vídeo e entra no YouTube, se inscreve no YouTube lá, você vai ver minha foto lá, José Cunha, em nome de Jesus, e compartilha, tem várias mensagens, tá bom? Eu agradeço muito. Entra lá no YouTube, Deus abençoe. Então, voltando à mensagem, então nós vemos aqui que quando o nosso adversário sempre vem para nos afrontar, para nos desanimar, para tentar tirar sua paz, para tentar tirar sua esperança, para tentar tirar o seu projeto e sonho, eu entendo, queridos irmãos, que quando eu e você estamos rasgados na palavra de Deus, eu e você não podemos se igualar como adversário. E Jesus, né, quando ele foi tentado, né, pelo adversário, ele disse: tu é filho de Deus. Olha para você ver. Se tu colocou um se, irmão, entenda. Nem toda autoridade, nem todo poder que está na sua mão se deve colocar diante do inimigo. Porque o inimigo ele é astúcio. Ele quer ver até o seu ponto fraco, até onde você vai. E você tem que se resguardar. Você não pode entrar e tipo assim, ele afrontar e você vai confrontando com ele, não. Jesus ficou cautelosamente, ele disse: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E eu imagino dentro da Bíblia, como está na sua Bíblia aí, eu imagino o Espírito Santo, eu fico conjecturando, né? Imagino o Senhor dizendo, né, para ele, né, nem só de pão viverá o homem, mas sim das palavras que saem da boca de Deus. A missionária Maísa Tomás, Deus abençoe em nome de Jesus. Muita gente de vários estados, muita gente de várias cidades de Minas Gerais, de vários estados da Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, né, Rio Grande do Sul, né, outros países. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, missionário. Então, queridos irmãos, quando nós vemos isso, Jesus, por ele ter todo o poder, por ele ter toda a autoridade, porque todo o poder e toda a autoridade está nas mãos dele, de Jesus. Então ele não demonstrava nada disso. Simplesmente ele, cautelosamente, ele, né, sempre repreendia o inimigo dentro da palavra, com cautela, com aquela humildade. Quando o inimigo diz, e então, aleluia, e ele respondeu: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim das palavras que saem da boca de Deus. Então nós podemos ver, e aqui no versículo 5, e então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Olha para você ver. O inimigo, irmãos, ele nunca vai, tipo assim, ele nunca vai deixar de te afrontar. O inimigo nunca vai afrontar de te acatar. Ele nunca vai deixar disso, de te afrontar, de te acatar, nem te desanimar. Ele vai sempre tentar tirar você da paz, tentar tirar você da bênção. Mas entenda uma coisa: oxalá que você é coberta pelo sangue do Cordeiro. Você é missionária, você é um missionário, você é um servo do Altíssimo. Você adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando eu vejo aqui, o inimigo ele transportou num pináculo alto, né? Então ele
não parou por aí. Ele continuou insistindo, ele foi muito persistente, muito insistente, aleluia, com Jesus. Então, o inimigo, sabendo que você, marque isso na tábua do teu coração, o inimigo sabendo que você tem a marca da promessa, o inimigo sabendo que você vai morar no céu, o inimigo sabendo que você vai estar na mesa do rei, o inimigo sabendo que você vai cear junto com o Todo-Poderoso, o inimigo sabendo que você é privilegiado, você é privilegiada como um pastor, como uma pastora, como uma missionária, como uma levita, como levita do Senhor. O inimigo sabendo de toda essa sua vocação, o inimigo sabendo desse talento que você tem, ele nunca vai deixar você, assim, porque sabe que você e a sua casa e a sua família vai ser salvo em Cristo Jesus. Então, baseado dentro da genealogia, biblicamente falando, então ele chega automaticamente e vê aqui. E disse, se tu és filho de Deus, te lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Olha para você ver. Ele conhece a palavra. Ninguém, irmãos, de maneira alguma vai até você falar coisa em vão. Não, não. Ele vai falar coisa que aparentemente tem um significado, tem uma profundidade. Só nem tudo que se trata, nem tudo que se fala, nem tudo que se relata, nem tudo que aparentemente se esclarece é verdade. Porque você vai ter, basicamente, aleluia, dentro das Escrituras Sagradas. Se ele automaticamente diz, se tu é filho de Deus, ele dando ordem ao seu respeito, até então, aparentemente, parecia até perfeito. Mas vejamos o que é que ele fala aqui. Mas para que nunca tropece alguma pedra. E disse Jesus também, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Meu amigo, Diácono Romário, Deus abençoe, em nome de Jesus, grande homem de Deus. Também, o nosso amado, Servo Júnior, Deus abençoe, também, em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, nós vemos aqui, dentro das Escrituras, o inimigo, ele conhece a palavra. O inimigo, automaticamente, ele usou a palavra contra o seu Jesus, contra o meu Jesus, contra o nosso Mestre, contra o Senhor dos Senhores. Mas Jesus, como sempre, ele deixou um grande legado para nós. Ele deixou que nós deveremos ser cautelosos, nós temos que ser temperantes diante do nosso adversário. Então, quando ele disse que os seus anjos dará ordem ao seu respeito, ele achou que Jesus era um Zé Mulambo, um Zé Ninguém, aparentemente. Mas esqueceu que ele estava de frente, diante do Todo-Poderoso, que tem poder no céu e na terra. Mas Jesus disse também, não tentará o Senhor teu Deus. Então ele já entendeu a mensagem de Jesus. Então não estou tentando qualquer pessoa. Então verdadeiramente esse aí conhece a palavra, esse aí é o meu Senhor. Mas ele sabendo disso, ele não para por aí. Então, nos dias de hoje, nessa noite, o Senhor nos traz para nós, automaticamente, que Ele como Senhor dos Senhores, Ele como deixou seu patamar de glória, Ele veio a essa terra, morreu por mim, morreu por você, por todos nós, e saber eu e você que somos propriedade exclusiva do Senhor. Porque, querido, quem faz isso, uma pessoa deixar todas as coisas para trás e morrer incondicional por você e por mim. Até então, eu desconheço essas pessoas. Eu só conheço que é Jesus. Jesus, ele deixou toda a sua glória para trás.
Jesus, ele veio a essa terra, foi chicoteado, foi humilhado, foi desprezado, né? E deu a sua vida por mim e por você. Isso é muito triste. O homem saber que o Senhor fez isso por ele e ele não reconhece isso. Então, queridos irmãos, o salmista, eu me alegro muito quando ele expressa no Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Voltando um pouco atrás, no Salmo 122, verso 1, ele diz, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que me alegra também, lá em Romanos, capítulo 8, 1 ali, Paulo ele relata, não há condenação nenhuma para aquele que estão em Cristo Jesus. Isso é muito gratificante, muito maravilhoso. E quando nós vemos os Romanos, um pouco na frente, 8, o capítulo 8, versículo 32 em diante, e 31, nós vemos lá que Paulo ele diz, o que separará do amor de Cristo? Isso é muito forte. Eu vejo um grande homem de Deus que, segundo as Escrituras Sagradas, ele escreveu quase todo o Novo Testamento, Paulo. Então nós vemos aí homens que deram a sua vida, homens que teve essa oportunidade, teve essa honra, teve esse privilégio de estar sendo revestido pelo Espírito Santo da verdade. Então Paulo, ele deixa esse grande legado também. Ele diz, o que separará do amor de Cristo, do amor de Deus? Então ele menciona algumas coisas que traz para nós, para uma reflexão, uma meditação para mim, para nós, o que separará a fome, a espada, a nudez, o perigo e por aí vai. Então eu entendo automaticamente como um adorador do Senhor, como servo do Senhor, eu entendo particularmente falando, queridos irmãos, nada vai me separar do amor de Cristo. Por quê? Porque o que está em jogo no século XXI, desde que o homem nasceu e foi gerado no ventre da tua mãe, o que está em jogo se chama uma riqueza extraordinária, que se chama a salvação eterna. Uma vez o homem perder essa identidade, esse bem que o Senhor mesmo que prometeu, o próprio Jesus que prometeu, ele disse, aquele que permanecer, aquele que vencer até o fim terá recompensa. O que eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, a recompensa é a salvação eterna. Oxalá que aqueles grandes homens de Deus, aquelas mulheres de Deus que tiveram a honra, o privilégio de estar do lado de Jesus, né? E muitos deles foram salvos em Cristo Jesus. Então, trazendo-nos para o dia de hoje, para nossa reflexão, nós temos que refletir uma coisa, lute com unhas e dentes, com garra, pela tua salvação. Eu procuro, querido, na medida possível, lutar. Porque o próprio Jesus disse, eu vou voltar. Ele não deixou o dia, não deixou a hora, mas ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar para vir buscar a minha noiva, a minha igreja. Oxalá que nós possamos lutar por isso. Buscar isso. E quando eu vejo aqui, né, novamente, transportou o diabo, aleluia, no monte muito alto e mostrou em todos os reinos do mundo e glória dele. Agora, veja bem, querido irmão, trazendo para nós aqui, alguém pode dar algo sem ter? Veja bem, você tem o seu carro, veja bem, você tem sua casa, veja bem, você tem seu salário, você tem um bem que você adquiriu, você lutou, você suou, você conquistou através do Espírito Santo, através do seu Senhor. Agora, me explica uma coisa, como alguém, outra pessoa, a não ser você, pegar um carro seu, pegar uma moto, pegar seu salário e dar para os outros e dizer, isso aqui é meu, dou quem quiser. O diabo fez isso. Ele mostrou todos os reinos, todos os palácios, segundo os escritos. E ele disse, e se expressou, e declarou
Tudo isso aqui é meu. Eu dou a quem quiser. Como já se viu uma pessoa dar uma coisa que não tem? Eu acho que o inimigo, nesse momento, estava faltando algum parafuso na cabeça, só pode. Ninguém pode pegar nada o que é seu e dar para os outros, só para fortalecer sua fé e edificar. Entenda, você é propriedade exclusiva do Senhor. Você, a sua digital é exclusiva. O seu DNA é exclusivo. Só você pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos irmãos, quando eu vejo essa passagem dentro da Bíblia, eu me alegro demais. Porque eu vejo alguém oferecer uma coisa que não tem. E eu vejo o outro lado, Jesus ofereceu o que tem. Aleluia. Jesus oferece porque Ele tem para te dar. E o que Ele tem para te dar? A salvação. E o inimigo não tem nada disso. O inimigo tem para dar o quê? Para perder a salvação. Porque Jesus disse, o inimigo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar o quê? Jesus veio para dar o quê? Vida e vida com abundância. E quando eu vejo dentro das escrituras aqui, o inimigo mostrando coisas que ele não tem. É fora do normal. Digamos assim, é uma filosofia, é um expressamento, é um colocamento, é uma coisa que está demonstrando que eu vou dar sem ter. E eu vejo aqui dentro da Bíblia, o Senhor diz assim, e disse, tudo isso te darei, se prostrar e adorares. Olha para você ver. Tudo isso é meu, segundo o entendimento do adversário, ele diz, tudo isso é meu. Eu dou se você me prostrar e me adorar. Irmãos, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda vanglória pertence a Jesus. E o inimigo, e ele se colocando Jesus como lixo, se colocando Jesus como Jesus fosse submisso a ele. O inimigo quer isso. Quer que eu e você seja submisso a ele. Mas oxalá que nós entendemos da palavra. Nós conhecemos a palavra. Por isso que nós não se prostramos diante de outros deuses. Nós se prostramos só do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E quando eu vejo aqui, aleluia. E então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Oh, xalamanás, somicô, xalamanás. Então, queridos irmãos, Jesus, mesmo ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, só que Jesus estava fortalecido até a tampa. Jesus estava cheio de azeite. E Jesus nos mostra no dia de hoje que o crente ele tem que estar no óleo. Ele tem que estar com azeite na botija. Ele tem que estar orando, jejuando, consagrando. Por isso que Jesus disse, resisti o inimigo, que ele fugirá de vós. Nós, queridos irmãos, no mundo que nós vivemos um mundo espiritual, uma batalha travada. Mas nessa noite, baseado nessa palavra que o Senhor trouxe para nós, que nós possamos entender, queridos, não existe outro caminho para a salvação. Não tem outro meio e eu não conheço, eu desconheço. Eu só conheço só esse caminho para a salvação, que é através de Jesus. Se alguém mostrar outro caminho para a salvação, é contraditório, é antibíblico. Então só existe uma salvação, que é em Cristo Jesus. Um belo dia, um dos discípulos de Jesus perguntou, Senhor, nos mostra o caminho. Olha que pergunta. Senhor, nos mostra o caminho. E Jesus disse, espera aí,
Você está há tanto tempo comigo, não conhece a mim. Você está há tanto tempo. Quem vem a mim, vai ao Pai. Ninguém não vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus falando isso. Então, queridos irmãos, trazendo para os dias de hoje, tem muita gente assim. Ela pode ter 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, que diz que serve o Senhor, mas não conhece o Senhor ainda. Então, a gente tem que analisar bem para não ser pego de surpresa com o adversário. Porque se nós parássemos e ver que esse mundo mal, cheio de perversidade, cheio de iniquidade, cheio de maldade, cheio de homens sanguíneos, meu Deus, é muito triste. Nós vemos aí, um belo dia nós vemos aí, muitas criancinhas sem pai, sem mãe, por causa de uma guerra que teve aí. Os pais foram mortos, a criancinha de 2, 3, 4 meses, 4, 5 anos, 8 anos, meu Deus, dá triste. Então nós vemos que o homem falta de conhecimento. O homem querendo poder. O homem nunca está satisfeito. O homem sempre vai estar insatisfeito. Então, queridos irmãos, nós podemos ver dentro da Bíblia Sagrada, a gente tem que procurar se aperfeiçoar mais e buscar mais a presença do Senhor. Por mais que o homem acha no seu entendimento, que acha, já conhece, já estou saciado, não. Todo dia é dia de buscar a presença do Senhor. E tem certas provas, tem certas lutas, tem certos ventos, não é para nos destruir, não é para nos matar, não é para nos sepultar, não. É só para nós entender que verdadeiramente o amor de Deus na nossa vida ainda está conosco. Isso se chama experiência. Isso se chama o quê? Nós estamos tendo experiência com o Senhor. É só para edificar a nossa fé espiritual. Porque muitas vezes, quando vem uma luta, nós olhamos pelos olhos humanos. Isso é a natureza humana. Senhor, eu não vou aguentar mais, não vou suportar. Eu estou prestes a chutar o balde, estou prestes a tomar uma atitude, tomar uma decisão. É aí que o inimigo quer. Porque, afinal de contas, o adversário ele é o oportunista. Ele se aposta na hora e no momento quando nós estamos mais desapercebidos e fraco espiritual. Mas a Bíblia diz, o mais fraco que o inimigo acha, esse está mais forte. Esse aí está forte até a tampa da chaleira. Então, queridos irmãos, então entenda, você é uma joia rara. Você foi escolhida, você foi escolhido para o Senhor Jesus. Eu e você, nós não estamos nessa terra por acaso, entenda, somos representantes celestial. Somos embaixadores de Cristo. Você chega num país, tem um representante para representar aquele país ali. E quem somos nós? Somos representantes de Jesus. Somos representantes das boas novas. E somos representantes, aleluia, do Senhor. Então nós temos essa responsabilidade. Isso é uma honra que o Senhor nos deu. É um privilégio imenso. E não se iluda, e não deixe se levar pelas coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo são passageiras, diz a Bíblia Sagrada. Amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus, aonde você estiver, aleluia. Eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se porventura você sentir no coração, você escreve lá no meu YouTube, vai estar lá José Cunha, né? Você vai ver minha foto, tem várias mensagens, compartilha, divulga em nome do Senhor. Porque às vezes, queridos irmãos, nós conhecemos pessoas que precisam de uma palavra. Aleluia, Geraldo,
Geralda, Deus abençoe. Muita gente acompanhando, vários estados, vários países, Deus abençoe. Então, é muito bom você compartilhar com um amigo seu, um parente. Se inscreve lá no YouTube, José Cunha, tem a minha foto lá. Aleluia. Se inscreve nas redes sociais, onde eu tenho lá no Instagram. E Deus vai ficar maravilhado com você, porque você está pecoando as boas novas e ajudando alguém, né? Quem sabe, muitas pessoas estão desanimadas, né? Para caminhar. A gente não pode olhar para o homem. Jesus disse, olhais para mim, que eu sou o autor e o consumador. E o problema de hoje, o homem ele olha o erro do homem. Não olhe isso. Olhe para Jesus. Porque se nós for olhar para Jesus, nós estamos no caminho certo. Nós estamos na estrada certa. Mas se olhar para o homem, nós estamos no caminho errado. Porque o homem é falho. O homem é pecador. Mas Jesus não. Jesus é o caminho da salvação. Orando ao Senhor. Amado Deus, Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus, Senhor, como ministro do Senhor. Eu ministro e profetizo, Senhor, a saúde, Senhor, desta mulher, deste homem, desta criança, desse jovem. Eu apresento, Pai, o lar, apresento sonhos, apresento, Pai, o seu ministério de cada um desses amados irmão e irmã. Meu Senhor, eu não posso fazer nada, mas a Tua palavra diz que a oração muda o cenário. A oração, Senhor, muda o quarto, Senhor. Quebras as correntes, repreende o devorador, o migador, o cortador. Em nome de Jesus, visita, Senhor, os hospitais. Vai visitando, Senhor, o centro de recuperação, Senhor. Visita, Senhor, as cadeias públicas. Vai visitando este homem, Senhor, que está aí, Senhor, nas calçadas. Oh, meu Deus, mas o Senhor é misericordioso. Eu creio, Senhor, aleluia, o sobrenatural. Eu creio, Senhor, a nova chance. A Tua palavra diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Meu Deus, perdoa, Senhor, nossas iniquidades, nossas transgressões, nossas falhas. Tem misericórdia, Senhor. Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá. E receba, Senhor, a nossa oração como holocausto vivo, suave, agradável, para a glória do Teu nome. Apresenta, Senhor, a irmã Geralda, Senhor. Guarda, Senhor, a vida dela. Vai, Senhor, guardando, Senhor, toda a sua família, Senhor. Vai visitando, Senhor, Apoliano, Senhor, Luciano, Senhor. Vai visitando, Senhor, todos, Senhor, os seus netos. Presenta, Senhor, o teu servo, Senhor Romário. Vai visitando, Senhor, aleluia, toda a tua descendência. Todos aqueles que estão acompanhando, Senhor, nas redes sociais. Meu Deus, mas eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós cremos que cada um deles venha ter uma noite de paz. Que o Senhor venha refrigerar a sua alma. Que o Senhor venha refrigerar a saúde, Senhor. E receba nessa noite, em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos irmãos? Eu quero agradecer a todos que acompanham essa live em nome de Jesus e tenham uma noite de paz e um descanso na presença do Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus. Muito obrigado.